Oi, gente! Bom dia! Sejam bem-vindos! Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindos para mais um encontro do Evangelho no Lar. Bom dia para vocês. Um salve para todos nós. Vão entrando, vão preparando a água. Ah, gente, então, a gente também tem a água, né, no Evangelho no Lar. Eu sempre falo isso, né, nas quintas-feiras, vão preparando a água, né, se não prepararam. Então, vocês deixem uma água para ser fluidificada durante a leitura do Evangelho. É diferente da nossa prática de quinta-feira? Sim, é diferente, mas também a água é abençoada, tá? Então, vocês podem deixar uma água, uma garrafa com água, um copo com água, um jarro com água para toda a família. Podem fazer também, deixar uma água para outras pessoas também, se desejarem, tá? Na semana passada eu deixei, tá? Então, vocês também podem deixar sempre uma garrafinha para outras pessoas. Sejam bem-vindos, gente. Nós vamos começar então a nossa live, né, do Evangelho no Lar, com a nossa prece de Cáritas. E quem tem o Evangelho e quiser acompanhar a leitura, pode acompanhar no capítulo 6, tá? Nós vamos fazer o capítulo 6, o Cristo Consolador. Então, eu deixei o meu aqui de ladinho. Do ladinho. Então, vocês podem acompanhar a leitura. Quem não quiser acompanhar e quiser apenas escutar a leitura, também pode só escutar, tá? Meu celular aqui, ele trava, ó, gente, vocês vão entrando, eu não vejo vocês. Eu vou deixar gravado, tá, ó, viu, gente? Tava travado aqui pra mim, não tava vendo nada, tá? Não tava vendo os comentários de vocês, nem nada. Eu vou deixar gravado sim, tá? Só levantei aqui pra enxergar, que senão eu não enxergo. Sim, vai ficar gravado aqui, vai ficar gravada também lá no canal do YouTube, tá? Então eu deixo gravado aqui e lá. Sejam muito bem-vindos. Certo, gente? Sim, hoje eu acho que retornou as aulas pra todo mundo, né? Bom, retornou pelo menos pro meu filho, né? Então... hoje as aulas retornam, então para algumas pessoas sim, o meio-dia fica um pouquinho corrido, mas não se preocupem que vai ficar gravado, tá? Gente, então assim, como eu falei, vocês podem acompanhar a leitura do capítulo 6 ou podem só escutar, tá? Porque eu vou desativar os comentários assim que a gente começar e daí vocês podem ficar só ouvindo também, tá? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos começar com o prece de Cáritas, depois a leitura de alguns itens, né, do capítulo 6. Eu não vou ler todo o capítulo 6, mas vocês podem ler depois todo o capítulo 6, tá? Eu acho que vale a pena. Até porque tem um item no capítulo 6, que é o item 4, eu acho, que eu não vou ler todo, e eu nem coloquei que é o item 4. Eu não vou ler todo, e eu não coloquei, inclusive, na chamada da live que eu ia falar sobre o capítulo 4, mas eu acho que vale a pena uma breve introdução, porque eu queria dar uma explicação, né, para vocês entenderem também, tá? E depois a gente finaliza com o 7 e o 8 e algumas contextualizações. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou falar o item, quero contextualizar um pouquinho, e daí depois eu finalizo 7 e 8, faço uma contextualização final pra gente refletir sobre o Evangelho de hoje, que é muito bonito também, que é o Cristo Consolador. Inclusive ele foi uma sugestão, né, da Zezé aqui, né, porque eu tinha feito no Stories, né, uma enquete pedindo assim, gente, o que vocês gostariam, né? Vocês gostariam de algum capítulo especial do Evangelho? E vocês deram sugestões ótimas. E aí eu escolhi esse porque eu achei que realmente ele era bem pertinente para o momento. E eu sinto também, como, claro, todos os capítulos, né, do Evangelho, mas sinto que ele faz um complemento muito interessante também do que a gente conversou na semana passada, no Evangelho semana passada, que era o capítulo 10. Certo, gente?
Então vamos começar. Então assim, semana passada eu expliquei como é que vocês podem se preparar para o Evangelho, se vocês querem fazer em casa. Isso tá lá no estudo 1, tá no início da live, que eu explico. Mas é importante que nesse momento, assim, vocês procurem, se quiser colocar uma musiquinha bem baixinha ali no ambiente de vocês, ou pelo menos tentar ter o máximo de silêncio, né, se conseguirem, seria muito importante, né, para poder se concentrar nas suas orações também, tá? Deixar uma água, vocês podem colocar um incenso, borrifar um aroma que gostem, né? Preparar, assim, o ambiente de vocês para esse momento. Vocês podem utilizar essa live depois para fazer o Evangelho com a família também. Vocês podem escutar o que eu vou ler e o que eu vou falar e depois também conversar entre vocês sobre isso, né? Refletir, pensar um pouquinho, né? Tirar suas próprias conclusões também, pensar sobre a vida de vocês. Porque, claro, algumas contextualizações que eu vou fazer também tem referência com situações, pessoas, coisas já vividas, né? E eu acho isso muito importante a gente fazer, né? Porque o Evangelho é um guia também para nossa vida, né? Não deixa de ser um guia para nossa vida, para que a gente possa buscar a nossa evolução espiritual. Certo, gente? Então eu vou desativar agora aqui os comentários, tá? Pra gente começar. No final a gente conversa mais um pouquinho. Então nós vamos começar então com a prece de Cáritas. Eu peço que você feche os olhos. Faça algumas respirações profundas, inspirando e expirando lentamente. Relaxa o seu corpo. Procura ficar numa postura confortável. Você pode ficar sentado ou deitado, como preferir. Pelo sinal da cruz. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aquele que sofre. E que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão.
todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja. Amém. A prece de Cáritas tem um trecho aqui que me lembra muito esse capítulo aqui, a reflexão que a gente vai fazer desse capítulo 6, o Cristo Consolador. Onde fala: deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Faremos agora, então, a leitura do capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve. Primeiro é preciso compreender a palavra, o sentido da palavra jugo do Cristo, esse jugo leve, que nada mais, nada menos significa do que o auxílio concedido pelo Senhor para nos conduzir ao caminho da verdadeira liberdade, o caminho da verdadeira liberdade e a felicidade. Jugo leve, o meu jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever apenas o amor e a caridade. E aqui eu faço uma pausa antes da sequência aos próximos itens do Evangelho para contextualizar com umas palavras de Chico Xavier. Chico Xavier nos disse que a bondade divina deixa livre as criaturas para a aquisição do conhecimento. A emancipação íntima surgirá para a consciência à medida que a consciência se disponha a buscá-la. Deus não nos obriga, basta recordarmos Jesus. Vinde a mim, todos vós que vos achais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele fez o convite.
mas não nos obrigou. Porque é sempre no âmbito pessoal a decisão de transformar-se para melhor. É preciso trabalhar à vontade e empenhar-se no próprio esforço evolutivo. Ele apenas nos pediu amor e caridade. O amor e a caridade. E aonde é que a gente começa o amor e a caridade? Aonde que a gente já falou aqui N vezes que começamos o amor e a caridade? É dentro de casa, com os nossos semelhantes, com a nossa família. É quando nós temos a atitude do perdão, com quem nos machuca, com quem nos magoa. Quando a gente se libera dessa mágoa, dessa culpa. É quando a gente se perdoa. Chico Xavier ainda acrescenta que após a ressurreição de Lázaro, Jesus nos dá uma notável lição quando acrescenta: desatai-o e deixa-o ir. Era sinal para que ao ressuscitado fosse dada também a liberdade. A liberdade. É o verdadeiro caminho do jugo de Cristo. A liberdade e a felicidade. Dê Lázaro a liberdade de dispor como quisesse da vida que acabara de receber. Ele devolveu a vida a Lázaro e mandou deixarem-o livre. Tão diferente de nós quando concedemos alguma ajuda material. E quase sempre nos ocorre policiar e recomendar o que deve ser feito dela. Todos somos livres para buscar a nossa evolução do jeito que quisermos. E aqui entra a caridade no sentido de dar algo, né, que seria a esmola, que não tem uma referência muito com a caridade aqui, mas, ou seja, se eu dou algo para alguém, a gente já falou sobre isso aqui também, se eu dou algo para alguém, se eu me sinto bem em dando um dinheiro para alguém, então não sou eu que tenho que determinar o que essa pessoa deve fazer com isso. É a própria consciência dela. Se ela quiser continuar na miséria, quiser utilizar aquele dinheiro erroneamente, no meu ponto de vista, é uma decisão dela. Mas eu faço a minha parte. Eu faço a minha parte com ela. E aqui nós damos sequência, então, como eu falei, ao item 4. Aqui no item 4, eu quero fazer apenas uma introdução, porque eu acho importante, já que nós estamos falando aqui do Cristo Consolador, que Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O primeiro Consolador é o próprio Evangelho. O outro Consolador prometido, segundo o Espiritismo, é o próprio Espiritismo, pois revive as lições evangélicas na forma como Cristo nos ensinou, livres de dogmas e normas teológicas, e também por esclarecê-las em espírito e verdade. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. É um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e esperança. A lei máxima do Espiritismo é ser cristão. Aqui é um perfil espiritualista, mas eu sigo o Espiritismo como estudo, é a doutrina que eu realmente mais sigo no meu caminho evolutivo. E o que mais me atrai no Espiritismo é justamente o que disse certa vez Chico Xavier sobre o Espiritismo. Ele disse que Kardec não falou que fora do Espiritismo não há salvação. Ele falou que fora da caridade não há salvação. O mais importante desse item é justamente o que eu falei aqui no final.
se ele veio, é porque Cristo não disse tudo. E também para relembrar, recordar o que Cristo disse, porque provavelmente foi esquecido. E eu concordo, porque eu acho que antes da gente assimilar novos conceitos, novas ideias, buscar entender a vida em outros planetas, nós temos que primeiro recordar o que Cristo disse, o que Ele veio nos ensinar, o amor e a caridade. E a importância de sermos livres, livres para buscar o nosso desenvolvimento, a nossa evolução da forma como quisermos. Se eu dou algo para alguém, deixa essa pessoa agora fazer bom uso daquilo, da melhor forma, da forma como ela achar que é o melhor para ela. A essência, para mim, do Cristo Consolador é nós relembrarmos os ensinamentos de Cristo. Ele que nos ensinou a importância do perdão, Ele que curava os doentes, que deu vida a Lázaro, mas não ficou ali em cima de Lázaro agora, dominando ele, controlando a vida dele. Agora você faça bom uso disso que eu lhe dei. Não, você é livre para seguir, você é livre para me seguir também se quiser. Se você quiser seguir os meus ensinamentos, será bem-vindo. Se não quiser, também está tudo bem. No item 7, nós damos sequência ao item 7, onde diz: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procurei alhures a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. E então Ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. Item 8. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são neste mundo o vosso quinhão, ou o nosso destino. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõe a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. No item 7,
ele começa dizendo: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. De repente, por isso, alguns acharam que esse era um capítulo muito interessante para o momento, justamente no momento onde temos muitas pessoas sofrendo, doentes e cansadas. Jesus é o grande médico, é o grande psicólogo. Se procurarmos pela paz, Jesus é a fonte inexaurível, como disse José Carlos de Luca num de seus textos, uma psicografia de Bezerra de Menezes. Se nos encontrarmos perdidos, Jesus é o caminho de portas abertas. Se estivermos aflitos, Jesus é a consolação para agora. Se a tristeza nos visitar, Jesus é a esperança de um novo amanhã. Se a doença nos abater, Jesus é o remédio acessível a todos os corações. Meus filhos, não procureis Jesus apenas para a cura de vossas desarmonias físicas. Procurai-o também como médico sublime de vossas almas, pois em toda doença física, o que encontraremos sempre é um espírito enfermo, necessitado de amor. Jesus continua sendo nosso divino médico, receitando o amor por solução das nossas dores, pois somente o amor é remédio capaz de arrostar a doença do egoísmo para bem longe do nosso caminho. Que as bênçãos do Cristo em favor da saúde encontrem nosso coração sintonizado nas frequências do amor. Bezerra de Menezes, pelo médium José Carlos de Luca. Coincidentemente, nesse sábado eu estava conversando com meu pai, ele veio me fazer uma visita e eu comecei a fazer várias perguntas para ele sobre o passado, sobre algumas coisas que aconteceram na nossa família, enfim. E eu não conhecia a minha avó, a mãe do meu pai, nem o meu avô. Eles desencarnaram antes de eu nascer. Eu sei que minha avó desencarnou de um tumor no cérebro. E meu pai sempre fala dela com muita doçura, como se ela fosse realmente assim, tivesse sido a melhor alma desse mundo. Mas todas as pessoas com quem eu converso sobre a minha avó, inclusive a minha mãe, que conheceu pouco tempo ela, fala que ela era realmente assim, calma, doce, amorosa, falava muito baixinho, que tinha que chegar muito pertinho dela. Meu pai conta que ela sofreu muito com aquela doença. Foi uma grande provação. E aí eu perguntei pra ele: pai, mas ela é porque não tinha recursos na época, como é que foi? Ela não chegou a fazer quimioterapia, não chegou a fazer radioterapia? E meu pai disse não. O médico disse que não tinha o que fazer. Só disse para nós: leva ela pra casa, pra ela... porque ela não tem o que fazer, pra ela morrer de repente em casa, pra ficar ao lado da família. Meu pai diz, sempre fala, todo mundo fala, que ela nunca reclamou, ela nunca se queixou de nada. E isso foi algo assim que sempre me fez admirar muito ela, mesmo sem conhecê-la. Ela nunca se queixou da doença, nunca se queixou das dores que ela sentia e que com certeza eram muitas dores. Meu pai conta que às vezes escutava ela gemendo, mas ela nunca reclamava para ninguém, porque ela sempre dizia: se Cristo... Minha avó era muito católica e ela dizia: se Cristo sofreu tanto na cruz e não reclamou, eu também não reclamarei, eu também não me queixarei. Eu vou sofrer, eu vou passar por isso porque eu tenho que passar por isso, essa é a minha provação. Ela sempre dizia isso e isso me lembra muito, muito isso. Com certeza, eu falei pro meu pai: com certeza, pai, Cristo aliviou o sofrimento dela. Porque Cristo alivia os nossos sofrimentos quando a gente chama por Ele, quando a gente busca Ele. Ela tinha Ele na vida dela. Por isso mesmo deixou um belo legado para todos nós, que lembraremos dela como essa pessoa de muita fé, da importância de trazer Cristo para a nossa vida, para suportar tudo que a gente precisa suportar. Porque a vida nem sempre é flores, às vezes tem as dores.
E é justamente nas dores que a gente acaba procurando Ele. Mas por que também não procurar quando as coisas são boas para agradecer a Cristo? Nem sempre o caminho tem que ser pela dor. Nem sempre o caminho da transformação, da busca de Deus, tem que ser pela dor. Pode ser pelo amor. Mas para muitas pessoas que eu conheço, é pela dor. Eu tenho um exemplo em casa do meu próprio esposo, que procurou a Umbanda. Ele trabalhou muitos anos na Umbanda pela dor. Por ser uma pessoa em que não via graça na vida, em que não encontrava beleza em nada, reclamava de tudo, tudo era ruim. Então ele foi procurar algo e encontrou a Umbanda. Encontrou a Umbanda como um caminho de cura. Por isso que ele fala tão bem da Umbanda, porque foi algo transformador para ele. Ali ele encontrou algo maior, algo que trazia sentido. Eu diria que ele encontrou Jesus, ele pode dizer que ele encontrou Ogum, porque foi Ogum que ele encontrou, foi ele que curou. Mas ele encontrou um amor maior, e é isso que importa, porque Jesus está presente em tudo, Deus está presente em tudo, a gente pode dar outros nomes, mas a palavra amor e caridade, ela está presente também na Umbanda, está presente em muitos lugares. É por isso que eu gosto daquela frase que eu falei para vocês antes. Não é fora do espiritismo que não há salvação, é fora da caridade, é fora do amor que não há salvação. É ali que a gente tem que encontrar a cura, dentro do amor. Se o amor tá lá na igreja que você frequenta, seja ela qual for, então tá ótimo, desde que você encontre ele. De nada adianta a gente procurar ajuda numa igreja, num terreiro, num centro espírita, escutar coisas lindas e maravilhosas e quando sai de lá, vai tudo por água abaixo. Não pratica nada. Porque tudo isso aqui que a gente está lendo, tudo isso aqui que a gente está refletindo, não é teoria, tem que ir para a prática. O que eu farei hoje para me tornar melhor? Para seguir mais exemplos de Jesus? Imitai Jesus. É isso que nos ensina a doutrina espírita também. Imite Jesus, siga os seus exemplos. Tem uma frase de Estevão, no livro Paulo e Estevão, que eu já li e recomendo muito, que Estevão diz: a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes. Quem é você? Você é o ouvinte ou você é o praticante? Você é aquele que ouve e depois, ok, agora eu vou procurar, então vou procurar mudar. Quem sabe eu vou reclamar menos? Quem sabe eu vou me queixar menos por coisas tão bobas? Quem sabe eu vou ajudar mais alguém? Quem sabe eu vou perdoar aquela pessoa? Vou dizer que eu perdoo ela? Vou pedir que ela me perdoe. Mas se ela não me perdoar, eu quero perdoar. Se ela não me perdoar, a mágoa é dela, mas eu não quero mais carregar essa mágoa. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Ele não nos obrigou a nada, como disse Chico. Ele nos deu a liberdade, mas ele nos deu exemplos. E nós temos que ser exemplos para as pessoas também. Essa é a minha grande preocupação com as minhas filhas, com meu filho, com meu marido, em ser um exemplo. Se eu falo as coisas, eu procuro sim, eu me esforço muito também para ser melhor, para fazer melhor. Vamos fazer evangelho juntos, vamos refletir juntos, vamos trazer isso para nossa casa, não vamos ficar só na teoria. Ah, sim, eu acho que a gente vai fazer, quem sabe um dia a gente faz. Vamos pedir desculpas, não vamos só dizer que desculpas é muito bom de pedir. Seria muito agradável pedir. Vamos nos abraçar, vamos nos amar mais, vamos nos respeitar mais. Nesse item 8, ele coloca uma palavra muito interessante, que se chama abnegação. Ele fala que o devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Aqui eu quero trazer para vocês algo que disse Chico Xavier, onde ele fala sobre a virtude mais difícil. Perguntaram para ele qual era a virtude mais difícil de ser alcançada.
A paciência ou a humildade? Aí Chico fala que uma não vem sem a outra. Entretanto, a mais difícil é uma terceira, a abnegação. A abnegação não pode ser ensinada. Tem de ser vivida no silêncio com Deus. Temos de vivenciar aquilo que ensinamos. Exatamente o que a gente acabou de falar. Vivenciar aquilo que ensinamos. O problema não é ter, é ser. Tudo que a gente tem é de Deus. Desprender-se das posses, das pessoas, eis o caminho. Precisamos compreender a vontade de Deus a nosso respeito. Quando Cristo apareceu a Paulo de Tarso, ainda Saulo, nas estradas de Damasco, após a queda do animal, de joelhos, o grande convertido pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Essa pergunta que Saulo faz, ainda antes de se tornar o Paulo de Tarso, é algo que eu venho me perguntando todos os dias quando eu acordo. Não nessas palavras de Saulo ou Paulo. O que espera de mim hoje, Senhor? Cada dia é uma oportunidade de sermos melhores. Cada dia é uma oportunidade de trazer mais Jesus para a nossa vida. É sempre bom ter em mente que o crescimento espiritual não acontece apenas pelas trilhas da dor, como eu falei antes, mas também pelo exercício do amor. É como ensina o apóstolo Pedro em sua primeira epístola: acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Feche os olhos. Feche os olhos agora e sinta Jesus. Sinta Jesus perto de você. Sinta ou visualize. Sinta a sua presença. Ele é o seu médico. É o seu psicólogo. Então entregue suas dores, entregue suas angústias. Não tenha medo. Ele te dá a mão. Ele te dá a mão agora, como já te deu inúmeras vezes. A cada nova existência sua, Jesus lhe pediu: vai, filho, não peques mais. Ele te deu uma nova chance de acertar, porque Ele não nos julga, Ele jamais nos julga. Nos dá liberdade para sermos o que quisermos. Ele sempre nos dá colo quando chamamos por Ele. Ele não nos obriga a segui-lo. Temos liberdade para fazer o que quisermos. Ele sempre nos convida a recomeçar. Ao nos proporcionar um novo dia para sermos melhor. Pergunte agora a Jesus: Senhor, o que espera de mim no dia de hoje? Eu procurarei fazer melhor, Senhor. Eu procurarei ser melhor, Senhor.
me mostre o caminho, ilumine a minha mente. Sobre a luz desse Evangelho, ilumine a minha mente. Me traga clareza, serenidade, a humildade. Me ensine, Senhor. O Senhor que é o meu modelo e o meu guia. Se precisar perdoar, perdoe. Se Jesus, misericordioso, nos pede que pratiquemos o perdão, perdoe. Jesus, Senhor, que alivia as minhas dores, acalma o meu coração, transforma as provações em algo mais suportável, pois eu tenho fé em Ti, Senhor. O meu amor é por Ti, Senhor. Que possamos sempre seguir os exemplos de Jesus. No Livro dos Espíritos, a questão 625, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Essa é a resposta. Jesus. Aí Kardec complementa. Nas palavras de Kardec, Jesus é para o homem o exemplo da perfeição moral e que pode pretender a humanidade na Terra. A que pode pretender a humanidade na Terra. Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque era o próprio Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu na Terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus algumas vezes o desviaram, ensinando-lhe falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos muito materiais e por ter confundido as leis que regem as condições da vida, da alma, com as do corpo. Muitos anunciaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas criadas para servir as paixões e dominar os homens. Deus apenas nos pede o amor e a caridade. Ele nos traz o pão que alimenta a nossa alma. A fé, a força, a certeza no amanhã, a certeza de que não estamos sozinhos, a certeza de que Ele nunca nos desampara. É por isso que não temos que ter medo de chamar por Ele, de entregar nossas dores para Ele, de acreditar que Ele está ali, do nosso lado sempre. Ele é o nosso consolo, Ele é a nossa esperança. Sem Ele, ficamos perdidos, desnorteados, não sabemos qual o caminho seguir.
Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu finalizo o nosso evangelho com as palavras do Papa, em que ele diz assim, que Jesus não elimina a preocupação nem a busca do alimento diário, não elimina a preocupação de tudo que pode tornar a vida mais progredida. Mas Jesus recorda-nos que o verdadeiro significado da nossa existência terrena consiste, no fim, no encontro com Ele. E recorda-nos também que a história humana, com seus sofrimentos e as suas alegrias, deve ser considerada num horizonte de eternidade, ou seja, no horizonte do encontro definitivo com Ele. Que esse encontro com Jesus traga mais serenidade, mais paz para a nossa vida. Que esse encontro com Jesus abra o nosso coração para o perdão, abra o nosso coração para ajudar o próximo. Abra o nosso coração para receber a cura. Que esse encontro com Jesus nos coloque mais como praticantes e não somente como ouvintes das suas palavras. Que esse encontro com Jesus seja realmente a transformação que a gente precise para mudar. Eu finalizo com uma oração de Santa Teresa d'Ávila. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe. Por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue, com grande entrega. E venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã, nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Confiança e fé viva, mantenha a alma. Que quem crê, espera, tudo alcança. A maldade, a injustiça, o abandono não ameaçará. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. Ainda que tudo perca, só Deus basta. Eu sei que na vida, às vezes a gente passa por situações tão difíceis, tem momentos tão difíceis que a gente vive, que às vezes a gente não consegue acreditar que Deus possa ser essa bondade toda. Por que Ele me faz sofrer tanto assim? Aonde está Ele nesse momento que não alivia as minhas dores? Quanto mais a gente acredita que Ele se distancia de nós, que Ele não é o consolo para as nossas dores, que a gente esquece todas as palavras que Ele nos trouxe. Tenha paciência, eleva o pensamento, acredita em mim, acredita no meu Pai,
quanto mais a gente vai se distanciando de tudo isso, mais duradoura essa dor. Mais profunda se torna essa dor. E se a gente esquece totalmente e entrega a nossa fé para a primeira gaveta da cômoda e fecha ela para sempre, a angústia se torna maior. A perturbação, a falta de direção se tornam maiores. Eu citei o exemplo da minha avó porque foi um dos maiores exemplos de fé, entre outros que eu conheço, mas o mais próximo de mim, porque era minha avó, católica, mas uma mulher simples, que não estudou, não viajou, só trabalhou na vida. Veio da colônia italiana, sofreu muito. E que fim triste para alguém que só trabalhou, morrer de um tumor. Mas ela não pensava assim, ela não via assim, porque ela tinha fé em Jesus. Ela acreditava que ele sabia o que estava fazendo e confiou nele até o último instante. É por isso que ela teve uma morte tão serena e com certeza, um socorro rápido. Disso eu não duvido. Muitos méritos teve para isso. Tudo é passageiro. Tudo que for material é passageiro. Somente as coisas celestes, como diz Santa Teresa d'Ávila em sua oração, é que sempre duram. É isso que é eterno. Por isso que é tão importante a gente semear coisas boas por onde passa, deixar coisas boas e aliviar nossa alma do peso. Porque se a gente não alivia aqui, a gente vai aliviar em algum momento. Seja depois, seja numa próxima encarnação. Mas em algum momento a gente vai ter que aliviar. Em algum momento, os nossos débitos terão que ser aliviados. As dores permanecem com nós. Não são aliviadas somente porque a nossa vida aqui nesse plano chegou ao fim. Elas permanecem com nós, porque são dores da alma. E se tornam maiores no outro lado. Porque a nossa consciência se expande e a gente tem uma clareza maior de tudo. Por isso que muitos pedem para voltar, para ter uma nova oportunidade na Terra. E muitos estão desejosos disso. Então não desperdice essa oportunidade que você teve de estar aqui. Você não é obrigado a seguir Jesus, Ele não te obrigou. Mas eu te peço, reflita com carinho. Reflita com carinho em seguir os exemplos. Reflita com carinho em tudo que Ele nos ensinou. Mais do que os novos ensinamentos, como diz o Cristo Consolador, é relembrar aquilo que Ele já disse. O Evangelho era o Consolador. Essas palavras, as palavras são as palavras que nos consolam. São as palavras, são os ensinamentos, o seu exemplo, o exemplo desse ser mais puro que pisou na terra. E tantos outros que vieram depois não tinham essa pureza, mas estavam aqui a serviço do Cristo. São Francisco de Assis, e tantos santos, né, que nós admiramos e amamos, e que seguiram os exemplos de Cristo. A gente não precisa fazer exatamente igual. Até tem um texto de Chico, eu ia finalizar, mas eu vou compartilhar com vocês. Tem um texto de Chico, eu vou achar aqui. Jesus fala, que ele fala Jesus e nós. Ele fala assim: Chico disse que não podemos fazer o que Jesus fez. Chico também foi um exemplo, né?
estava falando dos santos, né? Mas nós temos Chico Xavier também. Ele disse que não podemos fazer o que Jesus fez, mas executar nossa parte sempre é possível. Nós não podemos dizer ao paralítico, levanta-te e anda, como fez Jesus, mas podemos cooperar na compra de uma cadeira de rodas ou de um par de muletas. Não podemos transmitir um passe e curar as feridas de uma pessoa, como fez Jesus, mas devemos ajudar na aquisição de uma pomada que lhe alivie as dores. Não podemos multiplicar 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas, como Jesus fez, mas dar um pão a quem o pede está ao nosso alcance. Não podemos tocar os olhos de um cego e fazê-lo enxergar, como fez Jesus, mas ler uma página que lhe reconforte o coração é tarefa mínima. Não podemos ressuscitar um morto de 4 dias, como fez Jesus, mas o consolo à família que ficou muitas vezes sem esperança e sem fé é sempre possível. Imitai Jesus, mas é claro que a gente não vai conseguir fazer as coisas que ele fez, mas é o exemplo que ele quis deixar, é isso. É deixar de ser menos ouvinte e mais praticante, como disse Estevão. É sobre isso. É sobre seguir os seus exemplos, fazendo o melhor possível, mas fazendo. É isso, gente. E eu agradeço a vocês pelo Evangelho de hoje, pela presença de vocês no Evangelho de hoje. O Cristo Consolador. Leiam todo o capítulo inteiro, é muito bonito. Façam as suas reflexões também. Vale a pena reler esse capítulo inúmeras vezes. É um capítulo curto. Deixa eu ativar vocês aqui. É um capítulo bem curto. Eu só não quis ler todo ele, porque senão eu não consigo fazer as contextualizações, como eu gosto de fazer. E isso também vocês podem fazer. Vocês podem contextualizar, fazer anotações, trazer leituras, né, diferentes para refletir, que tenham sentido, claro, com o evangelho que vocês estão fazendo. Eu gosto bastante daquele texto, Jesus e nós. Jesus. E dessa pergunta, né, que eu falei pra vocês, eu acho uma das perguntas melhores, não, eu acho que a melhor resposta, né, dos espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Só isso que eles respondem. Gratidão, gente. Gratidão pela presença de vocês, gratidão pela companhia. A live vai ficar gravada aqui e vai ficar gravada também lá no canal do YouTube. Sugestão da Zezé, que tá aqui presente. A Zezé que diz que já leu várias vezes esse capítulo. Zezé, você gostou, Zezé? Pedi pra Zezé. Você gostou, Zezé? Que disse que já estudou tanto esse capítulo, que gosta tanto desse capítulo. Muita luz para todos vocês. Que Deus ilumine vocês. Fiquem em paz, gente. Fiquem bem. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Muito feliz. Já falei pra vocês aqui várias vezes, né, que que gratidão, Zezé. Eu sei que todos gostaram, mas às vezes que já estudou tantas vezes esse capítulo que eu queria saber se ela tinha gostado. Eu já disse várias vezes pra vocês que eu gosto muito de ler. Eu leio de tudo, né? Leio de tudo. Mas tem um foco bem especial e com muito carinho na doutrina espírita, né? Encontro muitas
muitas explicações, muita clareza, sabe, pra minha vida, pro meu trabalho, dentro da doutrina. Realmente é aqui que é o meu verdadeiro guia, né? São essas palavras que me guiam, essas palavras que me dão esse direcionamento. Por isso que eu recomendo muitos livros dentro da doutrina espírita para vocês. Porque é onde eu encontro realmente muitas explicações. Inclusive, o meu marido trabalhou em terreiro e eu também frequentei com ele muito tempo. E eles tinham o hábito de ler o Evangelho lá. Claro, cada casa segue suas regras, enfim, né? Mas eles tinham o hábito de ler o Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Pelo menos uma passagem, uma reflexão. Até porque, como disse Chico, não é fora do Espiritismo, é fora da caridade. Essas palavras aqui são de Jesus, né? Kardec foi a chave que compilou tudo isso, né? Trazido pelos Espíritos, mas inspirados por Jesus. E é isso, gente. Jesus o Mestre. Como disse Emmanuel, né? Jesus o Mestre. Kardec o professor. Jesus a porta. Kardec a chave. A chave que decodificou a mensagem. Compilou tudo isso, dando origem aos 5 livros famosos, né? Então a gente tem o Livro dos Espíritos, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu, o Inferno. Gente, deixa eu ver se eu tenho anotado aqui todos os livros que eu até esqueço. A Gênese, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, estava esquecendo esse também, o Livro dos Médiuns. Então esses livros todos vocês podem ler, vocês podem estudar, vocês podem buscar referências ali. São livros que eu indico para todos vocês que querem estudar doutrina. Além de querer fazer as leituras de Chico ou qualquer outra leitura, mas ter esses livros também para usar como uma referência, com pesquisa, para entender algumas coisas. Vocês podem observar que a segunda vez que a gente faz o Evangelho, e eu uso aqui, né, o livro aqui dos Espíritos de Allan Kardec, para justamente contextualizar às vezes com alguma pergunta, tá? Eu tenho esse aqui, ó, gente, vou mostrar pra vocês, ó. Eu gosto desse aqui com espiral aqui, porque fica fácil, né, pra manusear. E eu gosto de fazer anotações, então eu gosto de grifar, fazer algumas anotações. Gosto bastante desse modelinho aqui que eu comprei. É isso, gente. É isso. Nós vamos comprar todos de uma vez, mas já tendo o Evangelho já tá de bom tamanho, né? E o Livro dos Espíritos, esse eu acho que é bem importante ter também. O Livro dos Espíritos é interessante, porque aqui a gente tem várias perguntas, inclusive, que vocês me fazem, muitas vezes estão aqui, né? Estão aqui no Livro dos Espíritos. Tá? Então tem muitas perguntas aqui, muitas perguntas aqui. Aqui a gente tem muita coisa já. Muita coisa para esclarecer, para nos trazer a verdade que a gente precisa. Vocês podem beber a água ao longo dessa semana, no decorrer dessa semana, tá? Ou podem tomar toda ela hoje, como vocês preferirem. Vocês podem fazer com a água a mesma forma que a gente faz com a água da live de quinta-feira. Vocês podem tomar com alguma medicação contínua para não esquecer, um golinho dessa água. E, gente, dá pra usá-la de diversas formas, tá? A gente até falou aqui na live de 15, a gente faz até banho de ervas com essa água também. Mistura, né, um pouquinho, porque pensa assim que essa água tem um medicamento. Então você pode colocar um pouquinho desse medicamento aonde você quiser. Eu quero botar no banho de ervas, eu quero botar, misturar com alguma comida também, né?
enfim, tem gente que até prepara alimento com a água também. Você pode tomar então todos os dias com uma medicação contínua para não esquecer. Eu tomo sempre com florais, né? Porque eu tenho meus florais que eu tomo sempre, então eu tomo meu floral, já preciso de água, né? Então eu boto um pouquinho da água que eu fluidifico e as gotinhas de floral e tomo, tá? Completada não, tá? Ela disse, eu acho que completar essa água não, assim, você pode usar essa água para outras coisas, né? Mas não completar, ela vai acabando e vai botando, assim, né? Eu não faria isso, mas enfim, também não tá errado, tá? Se você quiser, assim, tá? Ah, acabou, vou colocando, quando vê, você já quase não tem mais água fluidificada ali, né? Você pode fluidificar uma vez por semana fazendo o evangelho. Se a gente não faz aqui o evangelho na segunda, você tem o hábito de fazer evangelho um outro dia na sua casa, você pode também, no momento que faz a leitura do evangelho, deixar uma nova garrafa. Você pode aproveitar, então, se quiser fazer final de semana com a família, fluidificar de novo a água na leitura do evangelho. Você pode usar, eu uso assim, tipo, a água pensando que ela é um medicamento, né? Então, utilizar ela para outras coisas. Tá? Então é isso, né, gente? Isso, ó, que nem a alta bota no suco, daí todo mundo toma, né? Então é isso que eu digo, né? Você pode usar para preparar algumas coisas com a água. Fiz uma garrafa grande, um jarro grande para toda a família, você pode ir colocando em alguns alimentos ou preparar algum suco. Fico bem feliz, gente, que vocês tenham gostado. Eu nunca tinha feito estudo do Cristo Consolador, tá? Confesso pra vocês que ele foi um estudo novo pra mim, tá? Já fiz estudo de vários outros, mas esse eu não tinha, assim, parado, assim, pra realmente estudar e refletir sobre o Cristo Consolador. Mas foi bem interessante ter feito, assim. Acho que ainda é um capítulo que vale a pena estudar de novo, tá? Vale a pena a gente voltar nele em algum momento. Como disse a Zezé, né? Já estudou esse capítulo tantas vezes, né? Eu tenho um capítulo que eu gosto bastante. Na verdade, o item aqui, que é o capítulo 9, né? Eu gosto muito do item 7 do capítulo 9. Então, tu vê, eu já tenho meus capítulos marcados, assim, que são os que eu gosto muito. Muito mesmo. Tem aqui, começa com a afabilidade, a doçura. Gosto muito desse capítulo aqui também. Gente, enfim, o evangelho é todo muito bom, né? A gente pode estudar todo ele inúmeras vezes e retornar, aí sempre vão ter reflexões diferentes, porque cada momento da nossa vida sempre é um momento diferente. Então a gente sempre vai refletir diferente, sempre vai fazer algumas associações diferentes, né? E por vezes uma palavra lida hoje não faz sentido, mas se a gente ler daqui a um mês, pode ser que mude completamente e a gente encontre um sentido diferente também. Tá? Então é isso, gente. Então vamos finalizar por aqui o nosso evangelho de hoje. Já passamos bastante do horário. Fico aqui falando com vocês, né? E vocês tenham uma linda semana. Vocês fiquem bem, fiquem em paz. Que vocês tenham muita paz no decorrer dessa semana, né? E que vocês bebam água. E façam que nem Chico, né? Uma vez recebeu também uma instrução, né? Acho que foi de Emmanuel. Não sei se foi de Emmanuel ou se foi da mãe dele desencarnada, né, que falou pra ele que toda vez que ele pensasse em responder, em se irritar, ou que aquilo fosse aborrecer ele, alguma coisa que ele ouvisse fosse aborrecer ele, pensasse em responder, que ele colocasse a água na boca e mantivesse aquela água parada na boca e não engolisse também. Quando a vontade de responder, a vontade de se irritar com aquela pessoa passasse, aí podia engolir a água. Eu li essa história uma vez e achei muito engraçado, né? Eu acho que ficou conhecida até como a água santa, uma coisa assim, beba água santa. E aí ela falou pra ele que ele tinha que beber água santa quando ele tivesse essa vontade de se irritar ou de responder alguma coisa. E ele não achava que a água santa era um remédio. E ele saiu procurando essa água nas farmácias, em vários lugares. Água da paz, isso aí, beba água da paz, né? Sério. Beba água da paz. E aí ele foi procurar essa água da paz, achando que era um medicamento e não encontrava. E aí depois ela falou pra ele, não, a água era uma água normal, era só pra ele botar na boca e não engolir, né?
Muito engraçada essa história. Então a gente pode usar a nossa água também pra isso, tá, gente? Pode usar a água umidificada pra segurar ela na boca e quando vocês têm vontade de responder alguma coisa, segura, pra manter a paz. Se a gente precisa manter a paz dentro de casa, né? Se é o caso de vocês, né? Manter a paz e a harmonia, bebam então a água da paz aqui de vocês, né? Ai, gratidão, vocês devem lembrar, é a água da paz. Achei que era água santa, né? Mas não deixa de ser santa, né, gente? Não deixa de trazer um pouco de santidade pra nossa vida, né? Gente, então um beijo pra vocês, tá?